Bem-vindos ao podcast O Sangue que Há em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas, como doenças como a leucemia, como o linfoma, como o mieloma múltiplo. Em cada episódio vamos estar à conversa com diferentes especialistas das mais diversas áreas para explorar os cancros, este mundo dos cancros do sangue. O meu nome é Teresa Bizarro. Neste episódio vamos falar do futuro promissor dos tratamentos de CAR-T e anticorpos bispecíficos. Para nos ajudar a esclarecer este tema, tenho comigo a doutora Daniela Alves, hematologista no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Bem-vinda ao podcast O Sangue que Há em Nós. Muito obrigada por ter aceitado este nosso convite. Começamos por, se me permite, por descodificar o que é esta sigla, o CAR-T. CAR-T basicamente são células T, ou seja, dentro do sistema imunitário nós temos várias células com várias funções. Umas delas são os linfócitos T, que são, como nós costumamos dizer,
aqueles que são responsáveis por matar células e matar vírus, basicamente responsáveis pelo combate homem a homem no sistema imunitário. E essas células, o que nós fazemos é, nós pegamos nos linfócitos T do doente, tiramos-los e modificamos-los geneticamente para eles serem capazes ou serem ensinados a reagirem contra o próprio linfoma, ou seja, para ser o próprio sistema imunitário a reagir contra o linfoma ou a matar células de linfoma. E os agentes bispecíficos? Os agentes bispecíficos têm uma função diferente, é um anticorpo. Pronto, as células CAR-T o que fazem é, normalmente os linfócitos T são cegos, precisam de outra célula que esteja ao pé deles para lhes ensinar quais são as células más que eles têm que matar. E então, normalmente eles ligam-se à célula para matar, mas têm que ter sempre uma ajuda, ou seja, como se fosse uma muleta ao lado, para os ajudar a descobrir quais são as células que realmente precisam de ser combatidas. O que nas CAR-T o que acontece é que a própria célula T fica com essa capacidade sozinha de descobrir quais são as células más, porque consegue reconhecer uma molécula nas células más e reage sempre contra essa molécula. E por isso é que é a CAR-T, porque tem, ou seja, o receptor que trata disso é um receptor de outra célula que é implantado, ou seja, há uma função, um processo de genética para conseguirmos alterar geneticamente as células. Nos anticorpos bispecíficos, acontece é que nós damos os anticorpos e os anticorpos, em vez de se ligarem somente, normalmente os anticorpos reagem a um antigénio, ligam-se somente a uma molécula, neste caso uma molécula das células cancerosas. O que acontece neste caso é que ele tem 2 epítopos em que depois se liga também ou chama as células T para dizerem ou seja, chama a célula e diz, é esta célula que tens que matar. E é assim que é feito, ou seja, porque chama-se anticorpo específico porque reage a 2 antigénios diferentes. Porquê é que estes tratamentos são considerados tão promissores? Porque normalmente, ou seja, são tratamentos muito dirigidos, ou seja, não é como fazer quimioterapia, nós fazemos quimioterapia na esperança de que no meio das células todas nossas do organismo que estão expostas à quimioterapia, sabemos que as células cancerosas normalmente têm menos capacidade de reagir a fenómenos catastróficos de lesão celular. E normalmente essas células acabam por morrer por causa desse dano celular. Neste caso, são tratamentos mesmo específicos em que é quase uma coisa cirúrgica, em que reagem contra aquele antigénio. Obviamente, nós nunca temos, normalmente, em todos os tipos de cancro, quer do sangue, quer nos sólidos, nunca temos um antigénio que seja só específico do cancro. Temos sempre antigénios em que está mais presente no cancro, mas também normalmente nas células normais. Por isso é que as CAR-T estão tão avançadas na hematologia, porque nós conseguimos viver sem linfócitos B. Melhor, há pessoas que nascem sem linfócitos B e vivem por causa disso. Pronto, obviamente precisam de acompanhamento, tratamentos de reposição de anticorpos, porque as células B são aquelas que são responsáveis normalmente pela produção de anticorpos. O que acontece neste caso é que nós, se ficarmos sem linfócitos B, temos sempre maneira de dar anticorpos, ou seja, anticorpos para nos defenderem das infecções, que são dados, ou seja, como se fossem transfundidos de outras pessoas. E nós conseguimos repor essa função. É mais difícil repor a função, por exemplo, de uma célula do pulmão, ou seja, um cancro do pulmão, porque as CAR-T, se fossem usadas no pulmão, neste momento, pelo menos ainda não há conhecimento, temos um antigênio que seja suficientemente específico do tumor que não haja na célula do pulmão, ficávamos sem pulmões, porque as células CAR-T iam matar todas as células do pulmão. Mas, por exemplo, no pâncreas, que se vive sem pâncreas, já está mais avançado esse estudo, ou seja, tem muito a ver com isso, é na escolha do melhor antigénio que seja menos presente nas células normais. No caso dos cancros do sangue, é recomendado para qualquer tipo de cancro do sangue? Não, pronto, lá está. Nos linfomas e no mieloma, que é onde neste momento já há CAR-T e anticorpos bispecíficos, são duas doenças em que este tratamento foi revolucionário. Porquê? Porque a quimioterapia muitas vezes não resulta. E eram pessoas que ficavam sem opções, ou seja, não havia quimioterapia, ou seja, a doença era resistente a todos os tipos de quimioterapia e até novos tratamentos, e este tratamento acaba por ser
como só depende do sistema imunitário e é muito dirigido, muito cirúrgico, consegue atacar estas células. E neste momento nós usamos isso em linfoma, nomeadamente em linfoma difuso grandes como células B. primeiro tratamento ou quando não resulta a quimioterapia? Quando não quimioterapia? resulta, porque obviamente estes tratamentos têm toxicidades associadas, têm também, além disso, têm riscos e são mais recentes, são menos conhecidos quais são os efeitos a longo prazo. Por isso é normal que nós queiramos sempre fazer o tratamento, nós sabemos que cura mais pessoas, normalmente é o tratamento de primeira linha ou de segunda linha, porque já o conhecemos melhor e sabemos que tem bons resultados. Infelizmente, nós estamos aqui a ir buscar aquela fatia de doentes que não beneficia ou que não beneficiou Não tinham uma resposta. com os tratamentos ditos convencionais. E dizia que tem um nível de toxicidade grande. O que é que se pode esperar num doente a quem é proposto este tipo de tratamento? Pronto, este tipo de tratamento o que faz é como se o sistema imunitário ficasse muito mais ativo, não é? Ou seja, nós assanhamos o sistema imunitário contra a doença e isso trouxe, nós chamamos de toxicidades muito típicas deste tipo de medicamentos que não existiam antes e foi preciso aprender também a lidar com elas. Obviamente agora nós temos melhor capacidade de lidar com elas, temos até alguns quase antídotos que nos ajudam a moderar o sistema imunitário quando realmente ele está demasiado ativo, mas há dois tipos de toxicidade muito específicas deste tipo de tratamentos, que são o síndrome de libertação de citocinas, que é basicamente como se fosse uma tempestade do sistema imunitário de citocinas, em que faz o sistema imunitário ficar hiperreativo e simula muitas vezes infecções graves, por exemplo, choque séptico. Ou seja, os doentes podem mesmo ter que ir passar uns dias aos cuidados intensivos, podem ter que ser ventilados, podem entrar em falência multiorgânica e por causa disso é que nós... Tem que ser muito acompanhados. E com os anticorpos específicos temos também esse risco, mas normalmente é em um curto espaço, de tempo e a dose, como lá está, como são células, é anticorpos, não é? A dose normalmente é doseada de maneira a subir a dose devagarinho para tentar ir matando algumas células, porque quanto alterações da escrita, alterações da fala, depois pode dar coisas mais graves como prostração, coma, convulsões e por isso... Alterações temporais ou podem ser permanentes? Não, normalmente são... Isto é uma característica também boa, é que nós conseguimos prever muito bem o tempo em que isto pode acontecer, em que estas toxicidades podem acontecer. Nas CAR-T nós sabemos que são nos primeiros 30 dias, em que é muito mais... Estes tratamentos estão disponíveis no Serviço Nacional de Saúde em geral ou em centros hospitalares específicos? Ou seja, as CAR-T neste momento estão em centros hospitalares específicos, normalmente que já têm experiência com transplante, porque é uma terapia celular, por isso requer Lisboa mais... e Porto, praticamente? Lisboa, Porto e Coimbra. E pronto, esperemos que expande mais rapidamente, porque quanto mais indicações há para mais doentes há, nós vamos precisar de mais logística, por assim dizer. Como a logística já está montada nestes centros com terapia celular, é mais fácil começar por aí. Porque os doentes precisam estar internados, normalmente não uns 30 dias, mas pelo menos 2 semanas de internamento é certo nas CAR-T. Os anticorpos específicos, normalmente o internamento é mais curto, porque lá está o tempo de ação, pelo menos de efeitos adversos, é mais curto. Mas isso requer pelo menos que hajam lá os antídotos, nós usamos para acalmar o sistema imunitário e por isso, para já, em termos de CAR-T é mais limitado, os bispecíficos é mais fácil de usar porque nós achamos que é um tratamento off the shelf, ou seja, não precisa daquele tempo de espera, é só, encomendamos como se encomenda qualquer medicamento e depois infundimos, só temos de ter certeza, temos lá os antídotos connosco e temos tempo de internamento, ou temos uma cama para deitar o doente.
mas são mais abrangentes em termos de localizações. E essa resposta é linear, ou seja, um doente que com um cancro do sangue que faz a quimioterapia e não resulta, passa rapidamente para este tipo de tratamento ou há um tempo de espera que é preciso também ser gerido? Como é que é essa referenciação? Pronto, ou seja, para já nós sabemos que para cada tipo de cancro de sangue para qual já há aprovação e reembolso destes medicamentos, tem uma indicação própria, ou seja, imagina, no difuso grandes células B, que é um tipo de linfoma, nós neste momento conseguimos usar CAR-T em terceira linha. Mas, por exemplo, no mieloma não é em terceira linha, é mais lá para a frente. No linfoma folicular é em quarta linha. Ou seja, depende um bocadinho porquê? Porque nós estamos a decalcar o uso que foi feito nos ensaios, não é? Ou seja, os ensaios tinham este tipo de critérios e foram esses critérios que depois foram decalcados para o uso. Sabemos que é nesses que resulta mais e que podemos ter os mesmos resultados que tivemos nos ensaios, nos ensaios clínicos. E em termos de tempo, o que acontece é que o SNS funciona em rede e os doentes vão sendo referenciados. Lá está, para já há algum tempo, obviamente que principalmente as CAR-T requer uma logística muito, muito grande, ou seja, porque o doente é internado inicialmente para fazer a colheita das células, ou seja, em que é exatamente como se faz um autotransplante, o doente é ligado a uma máquina que tira do sangue como se fosse diálise, basicamente, em que o sangue é filtrado, as células, os linfócitos, são recolhidos e depois essas células vão, neste caso, normalmente para Amsterdão, vão para a Holanda. Na Holanda são alteradas geneticamente, isso demora 2 a 3 semanas, um bocadinho mais. Por isso, normalmente, o tempo entre o doente ser referenciado e depois ser infundido ainda é grande. E isso é o maior desafio, porque durante esse tempo nós precisamos que o doente esteja minimamente estável e que a doença não esteja a crescer de forma desmesurada, porque senão nós não vamos conseguir manter aquela pessoa com condições para conseguir receber, ou seja, como é que se faz essa gestão? Como é que se faz essa gestão? É muito difícil, temos que normalmente ter uma noção de como é que a doença se comportava, que tratamentos é que já foram feitos, quais são os tratamentos que podem beneficiar enquanto o doente está à espera, para se for preciso, se a doença começar a crescer muito, para conseguirmos acalmar a doença e contê-la um bocadinho, travar um bocadinho a evolução, até conseguirmos ter as células connosco. Como é que se faz também a gestão de expectativas do próprio doente e do núcleo familiar à volta? Porque creio que quando se desencadeia um processo desse também há uma série de expectativas que se... Sim, normalmente os doentes quando vêm referenciados de outros centros já têm uma noção para o que é que vêm, não é? Depois nós explicamos este processo todo, temos a sorte de, pelo menos há materiais que foram desenvolvidos para doentes, nós explicamos esse processo, mas normalmente depois damos para casa, há uma brochura que até foi feita em apoio com a APCL, para os doentes levarem para casa e tirarem as outras dúvidas que sejam necessárias. Normalmente é explicado esse processo todo, o caminho todo que as células têm que fazer até o doente poder recebê-las. E explicamos as toxicidades. Há uma coisa muito importante, tem que haver um cuidador que esteja presente 24 horas por dia quando o doente tem alta. Porquê? Porque a chamada neurotoxicidade é aquela que demora mais tempo ou que pode desenvolver-se durante os primeiros 30 dias. Por isso, nesses 30 dias o doente tem que estar perto do local onde fez a infusão e, além disso, ter alguém que o esteja a acompanhar 24 horas por dia. E se não tiver esse cuidado de base, fica excluído do programa logo à partida? Normalmente, nós aí, quando é assim, temos uma assistente social que trabalha connosco e que tenta ver quais são as soluções que são possíveis. Temos muitos tratamentos, muitos doentes em tratamento com CAR-T e bispecíficos? Pronto, bispecíficos, assim, não sei dizer, para já, eu sou da área dos linfomas e nós fazemos isso também nos mielomas, por isso eu não tenho grande noção nos bispecíficos. Neste momento, em linfoma, temos 2 moléculas, mas ambas ainda não estão reembolsadas pelo Infarmed, em processo de reembolso. Por isso temos programas de acesso precoce, onde nós conseguimos, e programas inicialmente até de uso compassivo, antes do programa de acesso precoce,
para conseguirmos ter esses fármacos. Incluir esses doentes. Exatamente, mas ainda não, ou seja, não são fármacos que estão totalmente disponíveis ainda no mercado. Exatamente, tem que ser feito um pedido ao Infarmed, tem que entrar dentro dos critérios de seleção. E isso também leva o seu tempo? Isso também leva o seu tempo, sim. E normalmente a resposta é positiva? Desde que o doente esteja venha bem dentro dos critérios, exatamente, normalmente é positiva. É também um tratamento que se faz no privado? E os resultados, pode-se dizer que este é o futuro do tratamento, nomeadamente dos cancros do sangue? Este pode ser encarado como o futuro? Nós consideramos que deu uma grande esperança a muitos doentes. Vamos ver, um doente com linfoma difuso grandes células B que não responde à primeira linha de tratamento. Nós sabemos que a primeira linha de tratamento cura mais ou menos 60% a 70% dos doentes. Ou seja, havia 30% dos doentes que não tinham uma resposta com a primeira linha e que ficariam curados na primeira. E esses doentes, depois de, principalmente, se os conseguimos, normalmente depois seguiam com o caminho de transplante, se fosse necessário ou não. E então, o que é que acontece? Acontece que nós perdíamos muitos doentes, porque a quimioterapia é muito intensiva, não respondeu ao tratamento, por isso as taxas de resposta nesse tipo de doença estavam na ordem dos 15% no total, ou seja, dos doentes todos que nós já tivéssemos colocado. Felizmente, as cartas que fez foi que, de repente, doentes que até muitas vezes nós achávamos que já tínhamos feito tudo e que, infelizmente, a quimioterapia não ia ser solução, agora tem uma nova esperança e estamos a falar de uma porcentagem de resposta na ordem dos 60% e a longo prazo estamos a falar de 40% de doentes curados, o que é muito maior do que era inicialmente. Por isso eu acho que o futuro vai ser mais promissor. E ainda por cima sabemos que agora há estudos onde nós estamos a estudar, principalmente naqueles doentes de alto risco, nós sabemos que têm menor probabilidade de resposta à primeira linha, de adicionar estes medicamentos mais cedo para tentar perceber se melhoramos. Ou seja, há ensaios clínicos neste momento a correr com esse tipo de objetivo. Para tentar, ao informar, também gerir um bocadinho as expectativas dos doentes, a primeira linha de resposta continua a ser a quimioterapia e é isso que deve ser esperado pelo paciente e só depois é que o doente explora outras vias com a equipa médica. Exatamente, sim. Porque a verdade é que, eu dou o exemplo de difuso grandes células B porque é a patologia que eu mais trato, o mieloma trato menos, mas no difuso grandes células B é preciso ver que durante 20 anos andámos a tentar melhorar o esquema de primeira linha, ou seja, o esquema de primeira linha que nós usamos é R-SHOP. Andámos 20 anos a tentar otimizar isso, ou melhorar, aumentar as doses, ou fazer terapêutica mais pesada, ou adicionar mais um ou outro medicamento, e os estudos foram todos negativos. Ou seja, não houve nenhum estudo que conseguisse destornar aquele tratamento. Sim. Por isso, apesar de tudo, o tratamento é bom. Infelizmente, não dá resposta a alguns doentes, principalmente os doentes que têm algumas características que nós sabemos de maior risco. Mas não quer dizer que um doente tenha um alto risco não consiga entrar em resposta com esse tratamento. Acontece os doentes pedirem especificamente, eu quero experimentar este tratamento porque eu ouvi dizer que é um tratamento muito bom? Quando, principalmente no início, ou seja, o IPO do Porto é que começou a fazer infusão de CAR-T e nessa altura, ou seja, houve muita informação a correr na comunicação social e os doentes diziam, doutora, quero fazer este tratamento. Mas diziam, mas o seu tipo de linfoma não é este, não. E além disso não está indicado neste tipo de linfoma. No início havia um bocadinho, ou seja, linfoma, sim, infelizmente são 60 doenças. Sim. Por exemplo, linfoma B são 60 doenças, ou seja, não é só uma. E por isso muitas vezes tem a ver, temos que gerir um bocadinho as expectativas. Mas sim, acho que temos um caminho pela frente. Algum conselho especial para quem esteja neste momento a fazer este percurso, ouvir os médicos que estão à volta, provavelmente, não é? Exatamente, é ver que normalmente nós tentamos sempre oferecer o melhor tratamento possível. Ser tratado no SNS neste momento é a mesma coisa que ser tratado no Reino Unido, em termos de difuso, nas salas B, ou noutro país. Ou seja, não está a ser pior tratado, está a ser tratado em Portugal. Nós, hematologistas, ainda por cima conhecemos todos, somos muito poucos, por isso os hematologistas estão dentro dos novos fármacos e eles vão sempre oferecer isso quando acharem que é esse o melhor tratamento possível.
Doutora Daniela Alves, muito obrigada por ter estado connosco e por nos ter vindo ajudar a esclarecer este que esperemos que seja de facto um futuro promissor, uma resposta promissora para os diferentes tipos de cancros que não podiam ser tratados até agora. Termina aqui este episódio de O Sangue que Há em Nós. Agradecemos a sua partilha, agradecemos também a quem nos ouve e a quem nos vê. Esperemos ter contribuído para o esclarecimento de mais este tema. Estes episódios do podcast O Sangue que Há em Nós estão disponíveis no canal do YouTube da APCL, no site da APCL e também no Spotify. Fique connosco, volte connosco até no próximo episódio.